Pega aí a palavra do nosso Rei e Salvador e Senhor Jesus Cristo, que Ele tem algo hoje novo para nos revelar e para falar aos nossos corações. Agora abra comigo no livro do profeta Jeremias. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 22. Diz o seguinte: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabem. Quando o Senhor Deus resolveu falar estas palavras para o povo de Israel, o povo de Israel estava vivendo um tempo remoto, um tempo de castigo, um tempo de crise, não é? Estava sendo sufocado pelos inimigos. E Deus, como um Pai infinito, misericordioso, um Pai amoroso, Ele queria livrar o seu povo, Ele queria abençoar. Mas Deus, Ele procurava um homem de Deus, uma mulher que soubesse fazer o bem, alguém que tivesse na brecha, alguém que tivesse na posição, para que pudesse usar ele e abençoar o povo de Israel e livrar o povo de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele olhou lá do céu para a terra e ficou procurando alguém ali, que tivesse um coração convertido, alguém que fizesse o bem, que sabesse fazer o bem, que amasse fazer o bem, que dissesse para Deus: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, não é? Deus, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade na minha vida e me livra e me usa para livrar o povo de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus não encontrou um homem que se colocasse na brecha, não encontrou uma mulher que soubesse fazer o bem. Deus não encontrou, na verdade, ninguém. Diga comigo: Deus não encontrou ninguém que soubesse fazer o bem. Então, era uma época de escassez, era uma época de pobreza, de miséria, uma época de crise, uma época difícil. E Deus não aceitava que seus filhos viessem sofrer nas mãos do inimigo, e queriam de uma forma ou de outra encontrar alguém para abençoar o seu povo. Mas a Bíblia diz que Ele não encontrou. Por quê? Porque o seu povo não sabia fazer o bem, o seu povo não sabia mais se santificar, o seu povo não sabia mais praticar a misericórdia, a compaixão. E por isso Deus, Ele chega a se lamentar, a indagar com Ele mesmo e dizer: olha, o meu povo está louco, o meu povo é um povo nécio, é um povo que não tem inteligência, é um povo que não sabe fazer o bem, mas fazer o mal eles sabem, fazer as coisas erradas eles sabem, mentir, fofocar, aprontar, querer o lado obscuro, satânico do diabo, eles querem. Mas fazer as coisas certas e estar do meu lado, estar junto de mim, estar junto comigo, para que eu possa usá-lo, eles não sabem fazer isso. Eu vou ler mais uma vez, em seguida eu quero que você leia bem alto e bem forte junto comigo para o Senhor Jesus, que diz o seguinte, vamos lá: deveras, mais alto, deveras, o meu povo está louco, já não me conheces. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabem. Olha aqui para mim, pergunta para o teu irmão: você é inteligente ou você é louco? Você é doido, meu irmão? Você bate bem da cabeça? Aqui no Ceará não chama, não é doido, não é biruta, é abestado. Tu é abestado, macho. Eu acho interessante que quando o pastor chama o irmão de abestado, o irmão quer sair num tapa com o pastor. Quando o pastor diz: irmão, tu tá doido, irmão? O irmão, ele quer sair num tapa com o pastor, porque o pastor me chamou de doido, me chamou de nécio, me chamou, disse que eu não tenho inteligência. Em outras palavras, o pastor me chamou de burro, não é? E acho interessante que Deus chama
e ninguém diz nada. Sabe por quê? Porque estão realmente errados e não sabem, ou melhor, não sabemos praticar e fazer o bem. Agora a pergunta para finalizar: você sabe fazer o bem? Pergunta para ele: você sabe fazer o bem, irmão? E por que você não faz? Só quer, o ser humano é o contrário. O ser humano só quer que receber o bem, quer que os outros façam o bem para ele, e ele não quer fazer o bem em prol dos irmãos. E ainda tem aquelas pessoas, acontece muito entre marido e mulher, acontece muito. Como, pastor? Que quando o marido vai fazer o bem, a esposa se manifesta com Satanás. Tu vai para onde com isso aí? Eu vou ajudar fulano. Tu é doido, é? Não vai dar nada não. Você não vai ajudar ninguém não, porque ninguém ajuda nós, ninguém olha para nós, não vai dar não. E aí vice-versa. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, se compadece em ajudar uma irmã, em fazer o bem para alguém. O marido não deixa de maneira nenhuma. Por quê? Porque o diabo não quer que você faça o bem. O diabo não quer que você faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, você vai morar no céu. Diga glória a Deus. Vivemos numa sociedade hoje que não é diferente da sociedade dos tempos antora. Não é diferente do povo daquela época. O povo daquela época era um povo levado pela vaidade, levado por adoração a falsos deuses, é levado pela ignorância do seu entendimento, do seu raciocínio errado, não é? Sim, por quê? Porque não tinha muito conhecimento de Deus. Só que aquele povo, em outras palavras, se fosse levar no pé da letra, aquele povo desfrutava mais da presença de Deus do que muitos de nós aqui. Por quê, pastor? Porque naquela época Deus ele se manifestava de uma maneira sobrenatural. O povo via com seus próprios olhos Deus operando, como a abertura do Mar Vermelho, como a terra abria e engolia alguns deles. Ele via pão cair do céu, eles viam codorniz vindo lá, não sei de onde, do nada aparecendo. Eles viram algo brotar da rocha, não é? Então este povo, em outras palavras, eles desfrutavam mais da presença e do poder sobrenatural de Deus do que alguns de nós. E mesmo assim, Deus cuidando, amando, zelando, respeitando, Deus estando com eles ali, eles tinham dificuldades de fazer o bem. Pode notar que o povo de Israel tinha hora que estava lá em cima e tinha hora que estava lá embaixo. Uma hora estava com Deus, uma hora estava com o diabo, uma hora se via Deus, outra hora se via Baal. Um povo confuso, um povo perdido, desorientado e sem saber o que queria. Por quê? Porque não tinha conhecimento de Deus. E o Senhor Deus ele disse: olha, o meu povo não me conhece mais. O meu povo não tem conhecimento de mim. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer nada sabem. Deus ficou triste sendo o criador do bem, o pai do bem, o autor do bem, olhar para os seus filhos que são imagem e semelhança dele, olhar e querendo que seus filhos fizessem o mesmo. Ele olhou e não conseguiu ver o bem no coração dos seus filhos. Ele olhou para os seus filhos e não conseguiu ver o conhecimento dele no coração dos seus filhos. Então isso dói no coração de qualquer pai. Você sabe o que é o pai pegar o seu filho e ensinar e doutrinar e dizer: meu filho, você vai por aqui. E quando o pai dá as costas, o filho vai usar droga, o filho vai beber, o filho vai fazer coisa errada. Qual é o pai que fica feliz, meu irmão? Nenhum pai fica feliz com essas coisas. E Deus querendo salvar eles de uma forma ou de outra, Deus quer livrar eles de uma forma ou de outra, procurava ansiosamente alguém que fizesse o bem, que soubesse fazer o bem, que amasse uns aos outros, para que ele pudesse usar. Mas ele não achou ninguém. Você sabe o que é isso? Deus procurar lá do céu entre milhões e milhões de pessoas e ele não encontrar eu e você, ele não encontrar um parente seu, nem seu pai, nem sua mãe, não encontrar você
Ele olha para dentro de nós e ele não vê uma faísca de luz, ele não vê um sinal, um grão de amor, ele não vê um grão de bem, e ele chega a se lamentar: e agora? O que é que eu vou fazer? Os meus filhos, a minha representação, não me conhece, não sabe fazer o bem. É complicado. E Deus, Ele teve que resolver as coisas do seu jeito. E os tempos foram se passando. O ser humano é dessas coisas. Se você notar, não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para entender a mente do ser humano, o egoísmo e o ego miserável que existe no seu coração. Não precisa ser muito inteligente ou cheio do poder sobrenatural de Deus para julgar o caráter e a postura de um homem. Preste atenção: o homem, quando ele está por baixo, precisando de todo mundo, passando luta, passando por aperto, ele é humilde, não é? Ele é humilde, ele fala manso, ele fala meigo, é um coitado, é um bichinho, ele não sabe para onde ir, ele precisa da ajuda de todo mundo. Mas quando ele consegue o que ele quer, quando ele atinge o seu alvo, o seu nariz empina, não é? A sua cabeça se levanta, as vestes mudam, a maneira de pensar muda, de andar, de falar, de agir, de tudo, até de se dar com seu irmão. Ele agora trata o seu irmão com egoísmo, ele trata o seu irmão com altivez, ele trata o seu irmão com coisas que não deve. As roupas, o calçado, a comida, a bebida, a moradia, o que ele andava, tudo muda. E ele agora não é mais forjado pelo poder de Deus, ele é forjado pela ganância, pelo capitalismo, ele é forjado pelo materialismo. Hoje nós vivemos numa época onde o materialismo impera. Nós vivemos numa época onde o dinheiro, o capitalismo fala mais alto, até mesmo dentro da casa do Pai. O dinheiro fala mais alto no coração dos homens de Deus, que não são mais pastores, mas são homens que sustentam a ostentação, não é? Que tem disputa de poder, quem tem maior jato, quem tem mais dinheiro na conta, que tem a maior igreja, esquecendo-se que o maior templo de Deus não é templo de tijolo, não é templo ornado, bonito, enfeitado com ar-condicionado e muito mais. Não, o maior templo de Deus é eu e você, templo e morada do Espírito Santo dele. Deus procura templos carnais para que ele possa morar. Deus procura coração convertido e cheio do bem, e não um coração capitalista.